começar, novamente. Derivada é uma taxa de variação. Então, se tu quer encontrar a taxa de variação de algo, faz derivada. Então, veja como é uma ferramenta muito importante, né? Porque a gente quer encontrar variação o tempo todo. Além disso, ela serve também para tu encontrar pontos de máximo ou mínimo. Então, imagina, se tu tem a função lucro da tua empresa. Muito importante tu saber qual é o ponto de máximo. Né? Qual é aquele valor específico de produtos que tu tem que produzir para ter lucro máximo. Nem mais, nem menos, né? Muito Sim. bem. Então, é para isso que serve derivada. Agora, ele tem toda uma introdução teórica que é a derivada, que tem a ver com a reta tangente à curva num ponto. A gente vê isso na física o tempo todo, lá no ensino médio. A gente faz uma conta dessa, ΔY por ΔX, na física, por exemplo, para encontrar a velocidade. Um gráfico onde o Y é a posição e o X é o tempo. Aqui, e na matemática do ensino médio também, a gente faz ΔY, ΔX para achar o coeficiente angular da reta, a inclinação dela, resumindo. Essa reta tem uma inclinação que está associada com esse valor de divisão aqui. Agora, como no cálculo a gente aplica limite em tudo, teu professor chegou a falar de limite para vocês? Chegou, mas eu também não sei esse limite. Sou bem Limite a zerado em gente vai ter que matemática. pular. Tu vai ter uma prova, alguma coisa assim, cara? Como é que é? Ou vai ser Cara, exame? assim, aqui na universidade, a gente tem as duas opções. No caso, eu teria uma prova dia 16 de novembro, só que eu posso passar essa prova e fazer só o exame, que vai ser obrigatório de qualquer jeito, que é em janeiro, dia 23 de janeiro. Aham, Que eu acho até melhor eu fazer esse exame. certo. Porque pra Bem, prova agora eu vou estar bem despreparado. mas tu pode fazer os dois ou tu tem que escolher um deles? Assim, eu posso fazer os dois. Aí contaria 50% para nota cada um. Mas como em todas as outras matérias, se eu posso optar por fazer só o exame final e esse vai valer 100% da nota, não vai depender do outro. Entendi. Bem, vamos lá então. O que acontece, meu caro? Tem muita matéria aí, né? A gente vai ter que pular. Então, por Sim. hora, o que tu tem que saber é que a derivada está associada com aquela inclinação da reta tangente, tá bom? Que por sua vez, como a gente quer uma reta que seja tangente, ou seja, que passe num ponto só, a gente precisa do limite onde a distância entre os pontos tende a zero. Então, a conta que tu tem que resolver seria isso aqui. E o livro enche de exemplos sobre isso, né? Como obter a equação da reta tangente a essa curva nesse ponto. Não dá para eu passar isso para você. Já que a gente tem tão pouco tempo, eu acho legal a gente pular toda essa ideia teórica aqui e já ir para a prática, que é decorar derivadas, as tal das regras de Sim. derivação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar agora uma apostila e uma tabela de derivadas, que é o que eu uso para dar aula, passo para todos os meus alunos. Nessa tabela de derivadas aí, dependendo do nível da tua faculdade, tu como é de administração, não é engenharia nem nada, você pode decorar até a quinta, sexta derivada. Até lá tu vai usar, tá bom? Mandou no WhatsApp? Mandei, tem uma tabela lá. Por hora eu vou te explicar aqui o basications de cada uma das regras lá e o que tu precisa decorar delas. Então vamos lá. Tudo isso está na página 114 da apostila, tá? Então é um Ok. bom material aí para tu usar como apoio quando for estudar sozinho. Regras de derivação. Derivada de uma função constante. A derivada de uma função constante é zero. Simplesmente. Por quê? Pela própria definição de derivada. Se derivada é uma taxa de variação, o que é constante não varia. Isso que é a definição de ser constante, não mudar, certo? Então não tem Certo. variação, não tem taxa de variação. Por isso que a derivada é zero, porque é zero, é nula, não tem taxa de variação. O que é uma função constante, né? Eu não sei o quão bem tu está em matemática básica, mas uma função constante é simplesmente um número. Então, por exemplo, a gente conhece aquelas funções lá, tipo a Bhaskara, né? X quadrado mais 3x mais 5, sei lá. Ou a retinha, 2x mais 3. Tem a raiz quadrada, tem o exponencial, logaritmo. Tudo isso tem derivada, tudo que eu falei tem derivada. Mas por hora eu tô falando da constante só. Um exemplo de função constante é a função ser igual a 10. Então essa função é sempre 10. Então, a derivada É dessa zero. função é zero. Sacou? Sim. Só isso. Então tá bom.
Nada demais aqui, é funçãozinha simples. Claro, tudo isso que eu acabei de te falar aqui, esses tipos de função, estão lá no começo da apostila, uma matéria que a gente pulou, tá? Porque é matemática básica. Claro que, eventualmente, tu vai ter que reler. Eu tenho livro de ensino médio também aqui, caso tu precise rever regrinhas, assim. Tem bastante exemplo, é um material bem bom. Regra da potência. Então, qual que é? Essa aqui tu vai usar 90% das vezes. A gente chama de regra do tombo. Então, se a tua função é um x elevado a n, ou seja, é um x elevado a um número, qual vai ser a derivada disso? A derivada é sempre a mesma coisa, se liga. Ó. N, ou seja, o número veio para frente, tá vendo? O número que estava aqui em cima, vem para frente. X elevado a n menos 1. Ah, mas ele se mantém no expoente também. Subtraído 1. Sim, Então, por exemplo, se o n fosse 3, o expoente ficaria 2. Porque 3 menos 1 é 2. ok. Aqui tem alguns exemplos. Ó. A derivada de x elevado a 7. O n é o 7. Então, como o n vem para frente, 7. E em cima fica 7 menos 1, que é 6. Ah, ok. A derivada de x. X também é um x elevado a n, mas qual que é o n do x, né? É o 1. Aqui em cima do x tem o número 1 escondido. Porque na matemática é assim, quando está 1 multiplicando ou elevado, normalmente a gente não mostra ele, porque é inútil. Né? Se eu perguntar para ti qual é a tua idade, tu vai me dizer que tu tem quantos anos? 20 e quantos? 18. Ah, 18 só. Então tu vai me dizer 18, tu não vai me dizer 1 vezes 18, né? Sim, Mas 1 vezes 18 é 18. Tu também não vai me dizer 18 elevado a 1. Mas 18 elevado a 1 também é 18. Então, tem um 1 elevado aqui. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente faz a derivada, esse 1 cai para frente. E fica x elevado a 1 menos 1. E 1 menos 1 é 0. Então fica x elevado a 0. E lá na escolinha, lá no 8º ano da escolinha, a professora falou pra gente que quando a gente tem alguma coisa elevada a 0, isso dá 1. Lembra? Todo sim, número essa eu lembro. elevado a 0 é 1. A professora fala isso sempre, né? Sim, É isso aí. Então por isso que sobrou só 1 mesmo, porque o próprio x virou 1. E é isso aí. Então, tá, tem umas regras aí. Outras regras importantes aqui, umas regras que são até bem intuitivas. Se tu tem uma constante multiplicando uma função e tu vai derivar tudo isso, a constante pode sair para fora. Ela sai para fora da derivada, tu se preocupa em derivar só a função. Como que isso funciona na prática? Por exemplo, a função 3x elevado a 4. Bem, o 3 é constante, fica fora e tu deriva só o x elevado a 4. ah, A sempre que fica derivada... fora do x é uma constante, então? Não, o contrário. Não? Se for constante, fica fora. Sim, sim, ok. Então, tu, como é constante, não vai fazer parte da derivada. Tu vai derivar só esse cara aqui. Então, derivando esse cara aqui, vai ficar 4x ao cubo. 3 vezes 4 é 12, por isso que apareceu esse 12 aqui. Ok? Ok. Então é isso. Tem um número na frente, não participa, espera fazer a derivada de quem está do ladinho e então multiplica os números que aparecerem ali. Só isso. Agora, continuando aqui. Outra regra. Eu sei que tem bastante regra, mas é assim, né, cara? Tem que Cálculo decorar. 1, não sei no teu curso, mas no meu era 90 horas de matéria. No meu, não sei, são duas aulas de 4 horas por semana. Deve ser umas 60 horas, É, por aí. se não for mais. Então, né, tenha em mente que a gente está tentando ver uma parada aí que demanda muito tempo, né, na faculdade. E é difícil. Beleza. Então, continuando. Se a gente tiver funções somadas, uma função mais outra, eu posso somar as funções e derivar normal, que nem eu estava te explicando, ou, o que é mais legal aqui, que ele está mostrando, fazer derivadas separadamente, uma de cada. A gente costuma chamar essa regra da seguinte forma: a derivada da soma é a soma das derivadas. Então aqui tem uma soma, e você está derivando isso. Isso vai ser igual à soma das derivadas de cada um
desses elementinhos aqui que estava sendo derivado. Ok? Ok. Então, aqui tem um exemplo bem legal. Ó. Temos coisas somando, temos número constante, temos número elevado, temos raiz, temos constante multiplicando na frente. Tem tudo que a gente viu até agora. Então, vamos lá, vamos fazer a derivada, é o que ele está pedindo. Daí tu olha para isso e me diz uma coisa, tu avaliaria isso como uma conta fácil, média ou difícil? Muito difícil. Isso aqui é nível bebê, assim, cara. Eita, meu Deus. Pois é, então é isso que eu quero que tu entenda. Tá numa missão complicada, sacou? Tu vai ter que se dedicar bastante se tu quiser passar, porque cálculo não é fácil. Vamos lá, vamos aplicar as regrinhas. Bem, para derivar, como eu te falei, né? Como é uma soma, a gente pode fazer a derivada de cada um deles separadamente. Então a gente está organizando melhor aqui. Cada um deles separado. Agora a gente vai derivar cada um deles separadamente. Vamos pensar no primeiro aqui. Tem um 6 na frente, uma constante multiplicando. Ah, tá. Daí tu pode estar perguntando, mas o que é esse risco aqui em cima? É um outro símbolo de derivada. Derivada tem vários símbolos. Tem aqueles Ds que tu viu agora há pouco, e tem esses risquinhos, e tem mais um monte de outros. Mas a apostila usa aqueles Ds lá, DF, DX, né? E usa esses risquinhos aqui, os apóstrofes. Então significa que a gente está derivando quem está dentro do parênteses. Como o 6 está dentro do parênteses multiplicando, ele sai para fora. E a gente vai se preocupar só com a derivada da raiz cúbica de x. Daí, note que aqui era a raiz cúbica de x e aqui virou x elevado a 1/3. Sabe o que aconteceu? Era a Isso raiz é uma regra cúbica de nova x. da raiz? Não, essa regra aí tu aprendeu quando tu tinha 14 anos. Ixi, então. É que eu não lembro nada mesmo. Então teu problema não é cálculo, cara. Teu problema é matemática básica, tá? Eu vou Também. falar um monte de coisa aqui que provavelmente tu não vai entender nem o que é, tipo, condição necessária para fazer a conta, assim. Mas vamos tentar, né? Beleza. O que eu fiz aqui, cara, é uma regra que a gente aprende lá na escola, que é o seguinte: tu pode transformar raízes em potências fracionárias. Isso tá no livrinho aqui. Deixa eu pegar para mandar para você. Tá no livro do 8º ano. Só um segundo aqui. É que existe uma série de regras, né, de potência. Elas tu tem que decorar, porque elas não são cálculo, sabe? É matemática anterior lá. Que o professor na faculdade ele não vai voltar para te explicar, entendeu? Não, pois é, tipo, aqui, como os alunos, não só isso, mas como os alunos daqui, eles já têm essa parte de derivada e limite no, não sei, não lembro se a gente tinha limite do Brasil, né? Mas eles tinham essa parte de derivada no secundário, que eles davam Tu mora em matéria Portugal? matemática. Moro, tô fazendo Ah, universidade então tu aqui. se deu mal, velho. Aí em Pô, Portugal, além de eles ver isso no ensino médio, eles vê o cálculo no ensino médio, né? Isso aqui aí o eles vê no professor chega 8º ano. falando que é uma matéria fácil. Ele falou pra mim que é uma matéria fácil o cálculo. Pra quem viu no ensino médio é fácil, cara. E no seu nível de cobrança aí, é pra ser Ah, fácil cara, mesmo. é forte. Mas pra ti é complicado, porque tu não viu e tal, né? Portugal é Pois tenso. é. Eu tô indo pra aí também sábado, vou morar aí. Bora aqui também, Aham. pra dar aula. Eu já tenho muito cliente aí, então É vai uma dar boa. certo. É uma boa, uma boa. Bem, te mandei agora esse último que eu te mandei é justamente a regra que eu tô aplicando, tá? Que é essa aí da raiz virando uma potência fracionária. Então, fica olhando para isso, né, no teu celular e olha agora o que eu tenho aqui. Aqui era a raiz cúbica de x. Então, o n é 3 e o número em cima do x elevado a x é 1. Porque quando não aparece o número em cima é 1. É uma regra que eu falei agora há pouco. Portanto, o n é 3 e o m é 1 nessa parte que eu selecionei aqui. Apenas transformando, apenas reescrevendo de uma forma que facilita na hora de derivar, que é a forma fracionada, o m vai para cima e o n vai para baixo. Então ficou 1/3. Então reescrevemos a raiz aqui, tá bom? É isso, velho.
Mais que isso, a gente teria que gastar uma aula só com isso, tá? Então é bom Sim. tu dar uma pensada aí e tal. Agora, vamos pro próximo. Também tem um número na frente, vai para fora e deriva só o x quadrado. Derivado de x quadrado a gente aprendeu agora há pouco. A de um terço também, né? Toda vez que a gente tem um número em cima do x, é nx elevado a n menos 1. E a derivada do 7? A derivada do 7 é zero, porque o 7 é uma constante. E ele está sozinho, não está com x multiplicando, que nem essas outras constantes aqui. Quando elas estão multiplicando, elas saem para fora. Quando elas estão sozinhas, é simplesmente igual a zero. Agora, vamos aplicar as regrinhas. Vamos fazer a derivada aqui da primeira. Tu anotou lá aquela derivada do x na n igual a n x na n menos 1? Sim. Então tá bom. Então y, se o y for igual a x na n, a derivada do y é igual a n x na n menos 1. Então vamos derivar esse cara. O n vem para frente. X na n menos 1. 3. A nossa função é o x ao quadrado. O n é 2. O n vem para frente. X na n menos 1. E o zero nem coloca, porque somar zero não muda nada. E agora virou continha de vezes, né, cara? Faz aqui, faz aqui. A derivada daquilo tudo é só isso. Ok? Ok. Então tá aí. Regrinha da potência. Usamos uma regra só na prática. Agora vai vir umas regras mais tensas. Ah, tá. Mas antes de começar isso, eu vou pedir para tu fazer uma conta, tá? Portanto, eu vou te mandar isso aqui no WhatsApp para tu usar como cola. Vou fazer uma, depois tu faz outra. Tá. Então tá. Vamos utilizar as regras que a gente veio falando. Então, 3x ao quadrado mais raiz de x menos π. Isso aí deve parecer extremamente assustador, mas não é. Vai ter coisa treta. E, pô, tu é de Portugal, né? Tu tá fazendo a Universidade de Portugal. Eu já dei aula para quem faz administração em Portugal. E os caras cobram uns negócios que, às vezes, a engenharia aqui no Brasil não cobra, cara. Pô, tá muito pesado isso, cara. Sei que tu fazia no Brasil, né? No curso. Eu tava dando aula para um português aí que, meu, tinha umas integrais que até eu tinha uma certa dificuldade de resolver, às vezes. Mas não é engenharia dele? Não, era administração. Gestão, essas coisas assim, sabe? Tá. Daí o que acontece? Vamos derivar cada um dos carinhas, né? Então a gente sabe que como tem somas, pode fazer cada um separadamente. Então eu coloco apóstrofe, mostrando que eu vou derivar cada um separadamente. Muito bem. Então a primeira regra que eu posso aplicar aqui é passar esse 3 para fora. Eu vou me preocupar só com a derivada de x ao quadrado. Essa raiz, utilizando aquela propriedade lá do fundamental que eu te falei, como é uma raiz quadrada de x elevado a 1, claro, a gente não coloca nem o quadrado nem o 1, mas é isso, de fato é isso. Raiz de x é a mesma coisa que x elevado a 1 meio, tá? E o π, como tu deve lembrar, é um número, né, que envolve círculos. Π é o 3,1415,926 e mais uns infinito número. Esse número é uma constante. Então, se é uma constante, dá zero. Professor, mas o número é infinito. É, mas é constante. O π é sempre o mesmo π. Vamos derivar o x ao quadrado. Para isso, a gente tem que lembrar da regrinha de ouro. A regra que a gente mais NX, N utiliza. da N menos 1. Isso, se a tua função é um x na n, a tua derivada vai ser n, x na n, menos 1. Ah, eu ia falar que os portugueses, além de eles cobrar muito, né, os professores eles não gostam de voltar aos assuntos, né? Então, eles não gostariam de voltar a cálculo. Imagina voltar ao assunto do fundamental, saca? Nem na. Eles têm aqui o negócio que é OT, né? Orientação tutorial, que é uma aula que tu pode ter, tipo, a parte com o professor pra. Nem nisso ele quis voltar.
E falou pra eu dar meu jeito de aprender fora. É, porque é tenso mesmo. Coisa antiga, velho. Mas tamo aí, né? Precisando de mim. Só que eu acho que é bem melhor num próximo momento, cara, tu pegar exercícios aí do livro que o professor passou, da apostila, provas antigas, tarefas, tenta fazê-los e me traz o que tu conseguiu, o que tu não conseguiu, que daí eu consigo avaliar o que tu já sabe e o que tu precisa saber. Sim. Fazer assim na louca, assim fica complicado, porque é muita matéria, né? A gente começou uma coisa que já tá na página 116 da apostila. Então, complicado. Beleza. A derivada de x ao quadrado é 2x elevado a 2 menos 1. A derivada de x elevado a 1 meio, o n vem para frente, então 1 meio, x elevado a 1 meio menos 1. Subtração de frações, na verdade de fração com número normal. Isso aí tu também tem que saber. Eu vou multiplicar por 2 o outro. E isso é um bom jeito de fazer. Agora vamos dar uma arrumadinha. 3 vezes 2 é 6. X elevado a 1. Nem coloca daí, né? Mas, né? Porque o 3 aqui multiplica o 2, né? Basicamente. Sim. Aqui mais 1 meio. Agora, quanto é 1 meio menos 1, né? Tu pode fazer aquilo que tu falou, né? 1 meio menos 2 meios. Dá menos 1 meio. Ou tu pensa que tu tá pegando 50 centavos e diminuindo 1 euro. Vai ficar com uma dívida de 50 centavos de euro. X elevado a menos 1 meio. Pronto, tá aí a derivada. Ok? Então, se tá aí, meu querido, agora é sua vez. Então, aqui. Agora eu vou pôr uma bem parecida. F de x igual a 5x ao cubo sobre 3 mais a raiz cúbica de x ao quadrado menos 10. Beleza? Tá. O negócio é o seguinte: na minha aula eu gosto que o aluno tente e perceba as dificuldades, perceba o que não sabe. É assim que o Sócrates disse que o conhecimento surge, né? Só sei que nada sei significa que tu só aprende quando tu percebe que tu não sabe. Vou te deixar fazendo por uns 3, 4 minutos. Na volta você me diz até onde tu foi. Tenta fazer tudo, beleza? Se terminar Só uma antes, pergunta inicial já para, né, caso eu me manda. embole logo no início, esse 5x elevado a 3 sobre 3, eu posso já passar esse 3, tipo, ficar 3 vezes 5 sobre 3x? Pode. Menos, pera, ficariam 2 no O 5 caso. terços é uma constante, então ele vai para fora da derivada. Tu vai se preocupar só com o x ao cubo, tá bom? Ixi, Não é porque ele é tá, uma fração que não é uma constante, beleza? beleza. Então tá bom, vai lá. Vou no banheiro e já volto.
E aí, senhor, alguma coisa feita? Travei na segunda parte já, mas eu consegui pelo menos aplicar a regra, se não tiver nada errado. Ah, tá. Como é que ficou aí a parte que tu fez? Sim, ficou 5 terços. Era pra separar o x, né? Aí eu botei 3x ao cubo. Ao quadrado. É, ao quadrado, confundi. Mas aqui tá ao quadrado, tá um 2 aqui. Beleza. Aí mais 2 terços, Isso. mais 2 terços de x, elevado a menos 1 terço, Isso, tá certo. menos 10. Menos zero. Menos zero. É, o 10 é constante, né? Ah, é verdade. Esqueci essa parte. Pronto, aqui já tá derivado. Claro, tu E pode depois simplificar disso? ainda, por exemplo, esse 3 com esse 3, né? Aí já é matemática Aí fica assim. básica, né? Beleza? Beleza. É, foi quase. Beleza. Tá bom demais. Aquilo ali que tu fez já tava certo, né? Aquilo que importa, tu não errar aquelas continhas ali. Beleza. Agora vamos ver umas outras regras aí. Bem, às vezes a gente tem uma função que é a multiplicação de duas funções. Então tem um produto de funções. Daí nessa situação a gente pode usar a regra do produto. A regra do produto é assim: é a derivada do segundo vezes o primeiro normal. Por segundo e primeiro eu tô falando desses caras aqui, ó, tá? Então a derivada Sim. do segundo, que é o g, vezes o primeiro normal, que é o f, mais a derivada do primeiro, que é o f, vezes o segundo normal, que é o g. Tudo bem? Então Tudo. note que tu vai ter que fazer as derivadas separadamente, né? Faz as derivadas depois junta, seguindo essa regra. Tu não vai derivar tudo isso aqui de uma vez. Tu vai derivar cada partezinha, o que costuma ser mais fácil. Daí vai dar toda a explicação do porquê. E agora aqui, ó. Agora tu pode fazer isso aí, ó. O que tá rolando? A tua função é x ao quadrado raiz de x. Muito bem. Então tu claramente vê a multiplicação da função x ao quadrado pela função raiz de x. Sendo assim, você pode utilizar aquela regra. Eu vou colar essa regra aqui para facilitar para ti, né? Agora, vamos lá. Derivada da primeira vezes a segunda normal, mais derivada da segunda vezes a primeira normal. Pegou? Pera, dessa solução aí ficou meio complicado. Não, mas ele não nem fez a derivada, ele só mostrou as coisas. Ah, tá, isso é só. Tá, tá. Os risquinhos aqui indicam que ainda deve ser derivado, certo? Certo. Certo. E bem, agora tem que derivar cada um deles, né? A derivada de x ao quadrado, tu já entendeu que é 2x. Então vai ficar 2x vezes raiz de x. Mais x ao quadrado vezes a derivada de x elevado ao meio. X elevado ao meio eu derivei agora há pouco, né? É um meio vezes x elevado a menos um meio. Mas por que que ficou desse jeito aqui? Um meio com o raiz de x aqui embaixo, né? Ficou desse jeito novamente por causa de regra de potência, não tem nada a ver com cálculo, tá? Existe uma regra que diz o seguinte: quando tu tem um expoente negativo, tu pode passar ele para a parte de baixo da fração, deixando-o positivo. Uma regra de potência. Eu não mandei essa regra para ti, mas ela existe. Deixa eu Ok. mandar. É que tem muita regra, né? Que nem gramática, tem 1 milhão de A regras para pior parte decorar. da matéria é essa, então, né? São as regras. É, isso é uma coisa meio arbitrária. Tem gente que gosta de decorar a regra. Mas aplicá-las, daí já é outra história, né? Deixa eu pegar aqui para você. Aqui, ó.
essas regritas aqui, eu vou colar agora no seu WhatsApp. Então aí. Muito bem. Então é isso, velho. Sacou? Então por isso que ele foi lá para a parte de baixo, tá? Porque de fato era x elevado a menos 1 meio. Mas x elevado a menos 1 meio é x elevado a 1 meio embaixo, porque tira o sinal. Para tirar o sinal negativo, você coloca na parte de baixo da fração. E x elevado a 1 meio é a raiz de x. Então tudo regra de potência. Note que para conseguir fazer bem as derivadas tem que saber de cor as regras de potência. E é isso. Claro que as regras das derivadas aqui, a regra do produto em especial, são regras que você pode usar. Você não é obrigado a usar. Tem situações que você pode usar outra regra e vai chegar na mesma resposta. Por exemplo, uma outra regra que ele usou aqui, que vai chegar na mesma resposta, é juntar essas duas coisas. Porque existe uma regra de potência que diz o seguinte: bases iguais somam seus expoentes. A base aqui é a mesma, x, x. Então tu pode somar o expoente. Tu poderia somar aqui o 2 mais 1 meio. 2 mais 1 meio é 5 meios. Então uma outra forma de expressar isso aqui é x elevado a 5 meios. X elevado a 5 meios e x ao quadrado vezes raiz de x é a mesma coisa, tá bom? Ok. Isso é uma das regras de potência que eu te mandei lá. A regra... Eu não pus Foi os essa nomes do dela, A. mas é a primeira. A Ah, primeira. sim. Isso. Então tá bom. Então juntou. E agora, novamente, né? O 5 meios é n, o n vem para frente. 5 meios menos 1. Tu vai chegar na mesma resposta. Isso é igual a isso. Isso é igual a isso. Porque se tu juntar essas duas coisas, dá isso, tá? Ele somou essas duas coisas aqui. Ficou 5 meios de x elevado a 3 meios. Pela outra regra também dá a mesma resposta. Tá bom? Então tá. Tem outras trocentas mil regras aqui. Mas a gente tem que focar em algumas, né? Conseguir fazer uma ou outra. Saindo hoje aí, fazendo uma ou outra. Já vai estar top para uma próxima aula já, né? Deixa eu colocar aqui a regra do produto, então. Até acho que a gente está indo muito rápido, né? Mas nós não temos muito tempo. Vamos lá. Digamos que a gente tivesse essa função aqui, ó. X elevado a 3 vezes x elevado a 1/3. Ou melhor, raiz cúbica de x. Ok? Ok. Então agora a gente quer derivar. Então a gente vai fazer a regra do produto. A derivada do f é quem? É a derivada do primeiro vezes o segundo normal. Agora eu acho que tu já entendeu que a raiz é 1/3, né? Mais a derivada do segundo, ou seja, a derivada de x elevado a 1/3, vezes o primeiro normal, certo? Certo. Essa é a regra do quociente. Eu colei lá a regrinha. Agora, a gente vai ter que juntar essas coisas, né? Porque... não, esqueci de pôr a derivada aqui. Tem que derivar. Tem que derivar esse, tem que derivar esse. Então, quem que é a derivada de x ao cubo? Me fala aí. 3x ao quadrado. Aí, rapaz, ó, pra quem não sabia derivar, tá sabendo já. Esse É um cara bom a gente passo não... já. Pô, bom demais. Esse cara a gente não mexe. Agora vamos ver. A derivada de 1/3. Derivada de 1/3 é 1/3. 1/3 de x. 1/3 menos 1, né? Na parte de cima vai Menos 1/3 menos 1. 1/3? Não, 1/3 menos 1 não é menos 1/3. Fica 1/3 menos 3/3. 1 é a mesma coisa que 3/3, certo? Sim. Então, menos 2/3. Opa, 2/3. Tô comendo bola. Vezes o x ao cubo. Tá bom. Agora o que a gente... agora o que a gente vai fazer? Vai juntar o que der, né? Então... bases iguais somam seus expoentes. É a primeira regra que eu te mandei.
Então, quanto é 2 mais 1/3? 2 é a mesma coisa que 2 6 terços. terços. Não, 2 é a mesma coisa que 6 terços. Porque é como se tu multiplicasse por 3 em cima e embaixo, né? Ah, sim, 6 terços fica 7 terços. Isso, 7 terços. E aqui, 1/3 de x elevado a quanto? Bem, 3 é a mesma coisa que 9 terços. 9 menos 2 é 7. Oh, que coincidência. 7 terços de novo. Dá até para somar isso, né? Novamente, o 3 é a mesma coisa que 9 terços. Então vai ficar 10 terços de x elevado a 7 terços. Beleza? Sim, acabou aí. Ficou só um. Acabou aí. Na verdade, acabou aqui já. Na verdade, vos digo, acabou aqui. Se eu deixasse assim, o computador ia aceitar como resposta. A conta tá certa, o teu professor eu não sei, né? Vai que ele quisesse uma Não, forma ele mais falou que é pra simplificada. simplificar. Então é essa aqui. Certeza é essa. Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Então, se não há dúvidas, agora é sua vez. Deixa eu pôr aqui. Vamos lá. Só pra ter certeza, a derivada do primeiro vezes o segundo normal e o Isso. mais a derivada do segundo mais o primeiro normal. Vezes o primeiro normal. Perfeito. É isso aí. Tá. Então, vá lá, faça o que der. Só me pergunta se tu estiver explodindo. Que a outra tu conseguiu fazer sozinho, gostei demais. Então tenta essa aí também. As regras estão tudo aí. Tu pode até abrir a apostila se tu quiser na página 116. 16. Ah, tu mandou aquilo do D sobre DX, que Sim, eu eu acho que é. mandei tudo aí. Uhum, é a última que eu Tá. mandei. Nesse x elevado a 5, raiz, tá tudo confuso aqui. Nesse da raiz Raiz quarta de fica, x à quinta. sim, fica um quarto de x, Não, não? o x não está elevado a 1, o x está elevado a 5. 5 quartos de x, tá? Isso. Menos um. É, na parte de cima fica 5 quartos menos 1, isso mesmo. Tá, essa parte derivar já foi. Agora tu tem que montar o jeitinho lá, né? Derivada do primeiro vezes segundo normal, mais derivada do segundo vezes primeiro normal. Já fez isso? Já. Ah, agora tem que simplificar, né? Pois é, isso aqui tá mais difícil que derivar. As regrinhas de potência estão todas aqui. Onde tem multiplicação, tu soma os expoentes. Sim, Não tem nas multiplicação? multiplicações a gente soma os expoentes. Tá. Cara, desculpa, tô com muita dúvida, mas nessa Véi, só primeira ver o que eu fiz aqui, cara, ficaria. ó. Ó, por Qual? exemplo, aqui tava multiplicado, somei os expoentes. Aqui também, x estava multiplicando, soma os expoentes. É assim que a gente junta os x's. Certo?
Certo, mas o expoente no caso, ficaria. No início ficou 4x ao cubo, vezes, vezes isso aí que eu não consegui falar. Aí, no caso, o expoente que eu multiplicaria não seria o 5 quartos. Ah, Depende da seria o conta 5 que tu tá quartos. falando. Ah, É, pô, depende da conta que tu tá é- falando. Não sei se tu já fez as reduções e tal. não, o que eu fiz foi, da primeira conta que tu botou, eu fiz 4x ao cubo, vezes 4, ainda não sei falar esse nome. Pô, velho, raiz quarta de x elevado à quinta. Tá, raiz 4 de x elevado à quinta. Isso. Mais Ou de x elevado a 5, 5, tanto faz. mais Mas não 5 sobre fala dessa 4. forma. Tu esquece. Quando tu tá fazendo cálculo, cara, tu tem que esquecer o formato de raiz. Eu tô colocando justamente para tu treinar e ver que raiz é uma droga. O que tu tem que sempre fazer é olhar para isso e já transformar numa potência fracionária, entendeu? Que daí é bem melhor, Sim, até para falar. X elevado a 5 quartos. Olha só que mais fácil, né? sim, Então, sim. sempre que tu tiver raiz, já transforma em potência fracionária. Beleza, e o resto? O resto foi. É isso aí que tá mesmo no teu quadro. Isso. Agora, então, o que tu tem que fazer, né? Somar os expoentes, que nem eu fiz aqui, ó. Tinha uma multiplicação de coisas, somei os expoentes. Tem uma Tá. multiplicação aqui, vou somar os expoentes. Só que aqui, nesse caso, tu vai ter que primeiro encontrar quem está em cima do x, resolvendo essa continha, né? Que é um quarto, né? 5 quartos menos 4 quartos é um quarto. Sim. Pois a parte que eu tinha feito eu já tinha deixado assim: 5 quartos, 5 quartos de x é 1 sobre 4, elevado a 1 sobre 4. Já tinha deixado um quarto, então. Já. Eu vou até apagar aqui para já deixar o que tu deixou também. Não sei se eu errei na conta e acabou dando certo depois, mas já tinha deixado É assim. isso aí mesmo, tu fez certinho. Agora, agora você pode fazer as sominhas aí de cada termo, né? Acho que foi. Opa, manda aí. Qual é a resposta? É 4x elevado a 17 quartos. 17 quartos? Isso. O primeiro ali é 4x elevado a 17 quartos, isso mesmo. E o outro? Sim. Mais 5 quartos elevado a 17 quartos também. Opa, é isso aí. Coloquei x aqui, tô maluco. 17 quartos. Agora tem que somar essas duas coisas, né? Tu pode somá-los por quê, né? Eu acabei não falando. Mas é porque os x's estão elevados à mesma coisa. Nem sempre tu pode somar. Só que a gente está fazendo essas continhas para aprender a simplificar e tal. Né? Então, como o x está com o mesmo expoente, tu pode somar, tá bom? Ok. Então, quanto é 4 mais 5 quartos? É isso que você tem que fazer agora. 4 mais 5 quartos. Tu pode pensar que o 4 é 16 quartos, né? É, a gente tinha feito isso na outra conta. É, deve ter. Fica 21 quartos? Boa, garoto. Monstro sagrado do cálculo. Essa portuguesada aí não tá com nada, velho. Pode crer. Tu mora onde aí em Portugal? Aveiro.
Aveiro? Eu tô indo morar em Braga, que pena. Não sei se é perto, não sei se é longe. Perto assim, não, não. Braga é depois de Porto. Sim, na Pode minha crer. referência, né? Mas um pouco mais longe. Tem um monte de aluno de Portugal, mas nenhum de Braga, eu acho. O pessoal Deve ter mora muito mais do em Porto. Lisboa. Porto, né? Tem muito brasileiro em Porto, é? É, Porto de Bonde, mas tem brasileiro. Agora Braga também tem. Eu até tenho umas amigas que moram lá. Ah, legal. Pode crer, se eu precisar de alguém aí pra dar uma força, eu vou te chamar já. Tá de boa, pô. Valeu, então, meu querido. É isso aí, velho. Vamos. Com certeza não vai ter tempo pra fazer mais uma. Então eu quero colocar uma conta, né? Não vai dar pra começar a regra do quociente. Então eu vou colocar mais uma barra pesada aí pra gente fazer junto. Deixa eu pensar uma coisa horrível. F de x igual a 3 quintos de x elevado a 2 terços mais π elevado a x vezes x elevado a π menos raiz sétima de x elevado a 11. Razoavelmente feio isso, né? Horrível. Então vamos piorar um pouco, vezes x ainda por cima. Beleza. Então vamos derivar cada uma das coisas sozinhas. Então vamos lá, vamos ver se tá ficando rápido. Já sei que tu sabe fazer, mas vamos ver se é rápido. Tá, essa primeira Deriva... tá 2 É, terços quintos. Ah, tá falando do cara que tá aqui em cima, beleza. 2 quintos vezes 2 terços de x elevado a a 2 terços menos um 2 terços menos 3 terços, que é menos um menos um terço. terço. Isso. Agora, π x elevado a π. Qual que é a derivada disso? O Isso π levado a pi continua é. porque é uma constante. E agora vamos derivar esse cara aqui, que é onde tem a variação. Tá, o xπ. pi vai pra frente do x. Isso. Pi, 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 pi. Pi vai pra frente do x, fica pi menos um em cima. Não sei se tem Boa! uma regra pra isso. Não, tem regra nenhuma, é pi Não, menos um regra mesmo. nenhuma. Tá, menos. Agora nós temos essa desgraça aqui, né? Que tu tem que tomar cuidado, porque é uma multiplicação. Então tem que fazer a regra do quociente. Não vai Ah, dar para tá. tirar a Achava que ia derivada ficar do nada, 11, entendeu? 11 sobre 7x. É, dá para fazer isso, é verdade. Então vamos fazer assim, a derivada do primeiro, ou seja, a derivada de 11 sobre 7 vezes x. Vamos colocar isso dentro de um colchete, porque o sinal de menos aqui tem que ir para todo mundo da derivada, sacou? Então ela tem que ficar Sim. dentro do colchete. Mais a derivada do segundo vezes o primeiro normal. A derivada de Certinho? x é. É 1. Tá, A gente viu isso no começo da aula, lembra? lembro. Então tá. Ah, vamos lá. A derivada vai ficar igual aqui. 4. Porque 2 vezes 2, 4. Na multiplicação de fração é assim, né? Cima, acima, baixo, baixo. X elevado a menos 3. Dá até para jogar esse cara para baixo, se a gente quiser. Aquela regra, né? Se sinal é negativo, eu jogo para baixo de uma fração. Regra de potência, tá bom? Sim. Deixa mais no meio aqui o 4. Pi, 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 dá pi ao quadrado. X na pi menos 1. E agora vamos resolver o que está ali. A derivada de x. Estou falando todas as coisas, né? Agora é a tua vez. Vai lá, como é que vai ficar a derivada aqui? Derivada. Nossa. Tá, fica 11 sobre 7x elevado a 11 sobre 7 menos um. Que é 7 sobre 7, né? Quanto é 11 menos 7? 11 menos. É 4. Isso. Vezes x, não esquece. Sim. Mais a derivada de x que é 1, então a gente nem coloca 1 vezes qualquer coisa, porque vai dar essa qualquer coisa. Tá bom? Tá bom. Então tá bom. Ó, eu já aceitaria isso como resposta. Só que aqui dentro eu sei que isso vai dar. Essa multiplicação aqui vai dar 11 elevado a 7. Então dá pra Por quê? juntar, entendeu? Ah, tá.
Daria para juntar. Bem, isso fica como tarefa para ti. Acho que foi top hoje. Mas para ser mais top na próxima vez, tenta trazer alguma lista de exercícios, tá bom? Que o professor passou. Assim, Tá, show de bola. Daí tu me fala, professor, mas aqui, né, o que tá faltando? Ah, faltou a matematiquinha básica lá. E pronto, tu nunca mais esquece, entendeu? Vai ser assim, eu acho que é bem mais legal, bem mais sou produtivo. podre em matemática e essa parte do passado ficou pior ainda. Pois Tem que é. essas regras Note eu que acabo muito, esquecendo. muito do cálculo não é cálculo mesmo, né? É as matemáticas antigas, as regrinhas antigas. Beleza? Pois é, eu tenho que relembrar isso tudo. Então tá bom, meu velho. Tô aí pra ajudar. Logo eu tô morando em Portugal, então vou ter até mais outros horários livres aí. Mas É, querendo fica fechar melhor um até. pacotinho. É, fica assim. Querendo fechar um pacotinho de aula aí, só me chamar, tá bom? Tá, beleza. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Falou, abraço. Falou, abraço.